Opa! Olá, mais uma vez aqui. Então esse vídeo aqui, pessoal, é para falar um pouco sobre o que você deve fazer primeiro, como que você deve se organizar para começar. Então vamos lá. Uma das primeiras coisas, é claro, é assistir todos os vídeos que tem aqui dentro da plataforma. Mesmo que você não comece agora, mas você precisa assistir todos os vídeos, fazer anotações do que você vai precisar, né? Baixar as planilhas necessárias, e entre as planilhas que você vai ter que baixar é a planilha de alimentação, ela é muito importante. Tem uma lista de alimentos proibidos, você precisa baixar também essa planilha de alimentos proibidos e imprimir. É importante você ter ela em mãos, porque você vai se orientar e saber aqueles alimentos que podem sabotar o seu desenvolvimento, tá? Então tem alguns alimentos que vão prejudicar o seu desenvolvimento, então esses alimentos não devem ser consumidos nesse período. É importante ter essa lista em mãos, porque você, sempre que precisar, vai poder consultar. E também a sua planilha de alimentação. A alimentação é uma parte muito importante aí no processo de ganho de massa muscular. Então, o que você deve fazer primeiro? Claro, assistir todos os vídeos, fazer todas as anotações, baixar todas as planilhas e ver, por exemplo, o que você precisa se organizar. Então, digamos que você vai começar em uma segunda-feira. Então, nessa segunda-feira que você vai começar, você já precisa saber que você vai fazer o treino de segunda-feira nessa data. Os treinos são 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Segunda-feira, treino de segunda-feira. Nesse mesmo dia, você já deve ter em mãos aí uma parte da alimentação, você deve se organizar. Nada muito difícil, mas você deve se organizar, porque tem uns alimentos que são essenciais, são os alimentos proteicos, né? O alimento à base de proteína. Então tem uns alimentos, inclusive alimentos baratinhos, que você vai precisar ter aí para começar a sua dieta. Outra coisa muito importante que você já tem que ter em mãos é o material para fazer a massagem mexicana. A massagem mexicana é uma massagem muito importante, você tem que fazer ela. Ela vai ativar a musculatura do glúteo, é um músculo um pouco preguiçoso e ela precisa ser ativada, porque vai responder melhor aos treinos se você estiver fazendo a massagem mexicana. Além disso, ela também modela e ela também ajuda a dissolver aquelas gorduras localizadas que a gente chama de celulite, são pequenas inflamações. O ômega 3 que a gente usa na massagem mexicana é um poderoso anti-inflamatório. O tecido que recobre o músculo do glúteo basicamente é constituído por gordura e o ômega 3 ajuda na ativação desse tecido adiposo. Então você precisa ter um bumbum lisinho, durinho, empinado, então nós precisamos fazer também a massagem mexicana. Então assista o vídeo lá para você ver o que você precisa, qual a lista que você vai precisar para fazer a massagem mexicana. Então na segunda-feira que você vai começar, nós estamos tomando como exemplo segunda-feira, um dia de início, você tem que ter em mãos, tá, todos os ingredientes para fazer a massagem mexicana, embora você vai fazer só na terça, mas você precisa ter em mãos já esses ingredientes. A alimentação, você precisa ter os alimentos básicos para você começar, toda a parte proteica, ovos, amendoim, carne de soja. Você precisa comprar aveia, mas só um exemplo, vai ter essa lista para você baixar. Não é obrigatório, claro, isso não é obrigatório, mas se você quiser ter um bom resultado, é bom que você providencie isso para melhorar o seu resultado, tá? Então, providencie toda essa lista, baixe esse material, imprima o material que precisa, assista todos os vídeos. Só me procure, né, se você realmente não encontrar a sua dúvida aqui dentro da área de vídeo. Se você aqui dentro dessa plataforma, depois de vasculhar tudo, depois de assistir os vídeos e você não encontrar a resposta para a sua dúvida, então você me procure e aí a gente vai poder estar te auxiliando. Vai ter aqui dentro também um local onde você vai poder visualizar os nossos contatos, o nosso suporte para você poder tirar dúvidas, sem contar que você tem um grupo de alunos no WhatsApp. Em todos eles nós somos o administrador, você pode me chamar lá, tanto eu quanto a Micaela, que é uma da administradora dos grupos, tá? Então você pode nos chamar para tirar a sua dúvida. Lembrando que os grupos é só para interação, postar resultado, você interagir com outras alunas, não é para tirar dúvida dentro do grupo. Se você quiser tirar dúvida, você pode chamar no privado. Então essa é a função dos grupos de WhatsApp. São muitos os grupos, eles estão ficando fechados, pessoal, durante o dia e abertos durante a noite.
Bom, então é isso, pessoal. Esse vídeo foi só um vídeo de recado para que você se organize antes de começar, ok? Então nós vamos para os próximos vídeos. Até lá! Opa, de volta aqui para a gente falar agora sobre os treinos, né? Como vocês sabem, um dos elementos do método Bumbum na Nuca é o treinamento. Os treinos esses que você vai precisar fazer, mas você pode fazer em casa, tá? Não precisa de nenhum uso de equipamento e você vai fazer usando apenas o peso do seu corpo, tá? Então é o seguinte, para começar, é preciso que você saiba que nunca deve começar o treino sem antes se alimentar corretamente. Durante apenas água, tá? Muita água para hidratar durante os treinos, tá? Se em algum momento você sentir algum desconforto, algum tipo de dor, pare imediatamente os treinos. Não recomendo que você continue com o treino se você estiver sentindo algum tipo de dor, tá? Inclusive, é recomendado que você, antes de iniciar qualquer atividade física, você consulte um médico, você faça um check-up para saber como é que está a sua saúde, tá? Bom, falando da parte de início dos treinos, eu quero dizer para você como é que está organizado aqui na área de vídeos esses treinos, tá? Nós temos os nossos treinos, eles estão divididos em 3 etapas. A primeira etapa é o primeiro mês, é o nível inicial. A segunda etapa é o segundo mês e é o nível intermediário. E o último nível é o nível avançado, é o nosso terceiro mês. Os treinos iniciais, eles estão voltados para fadigar mesmo o músculo, para causar as microlesões no músculo. Então, você vai encontrar eles aqui dentro da área de vídeo. Vocês vão encontrar eles divididos da seguinte forma: treino de segunda-feira, treino de quarta-feira e treino de sexta-feira. Sendo que no primeiro mês ele está identificado como treino de segunda-feira do primeiro mês, treino de segunda-feira do segundo mês e treino de segunda-feira do terceiro mês, e assim sucessivamente, com um treino de quarta, com um treino de sexta-feira, desta forma. Então, tá fácil de você encontrar os vídeos aqui e tá fácil de você saber qual é o vídeo para qual dia da semana, tá? Tudo organizado, tá? Então, além dos vídeos com os treinos do programa, que é voltado para perna e bumbum, nós temos também alguns vídeos extras que vai trabalhar outra parte do seu corpo, tá? São vídeos com treinamentos HIIT, onde vai servir para você queimar e eliminar algumas gordurinhas, inclusive perder medidas abdominais, tá? Esses vídeos que eles estão separados em uma pasta diferente aqui dentro, e você vai poder fazer ele apenas no dia em que você não for treinar perna e bumbum. Apenas dias contrários aos dias que você estiver treinando. Ou seja, você não vai poder executar eles nem na segunda, você não vai poder executar eles na segunda, não vai poder executar na quarta e também não vai poder executar eles na sexta-feira, tá? Tem que ser em outro dia, tá bom? Bom, então é isso. Nós vamos agora para o próximo vídeo e vamos jogar duro. Opa, tudo bem? De volta aqui para a gente falar sobre a dieta, né? Então, a dieta é um outro elemento muito importante dentro do nosso método Bumbum na Nuca. Na verdade, todos são muito importantes, né? Mas a dieta é essencial. Se você me perguntar se eu posso deixar de fazer a dieta, eu vou responder só se você não quiser ter nenhum resultado.
Não adianta você treinar, não adianta você fazer a técnica de massagem se você não tiver um protocolo de dieta baseado no que a gente determina aqui no método. Onde você vai encontrar a dieta? É claro que você recebeu e você deve já ter baixado aí o livro Método Bumbum na Nuca 2.0. Dentro desse livro, eu recomendo, inclusive, se você não leu ainda, que você leia ele. É muito importante que ele seja o primeiro a ser lido. Então você leia. Se você já leu, você percebeu que dentro desse livro é que está a dieta. A dieta ela está dividida em 3 etapas. Primeiro mês, segundo e terceiro mês. Como todo o nosso método está dividido em 3 etapas, essa dieta também está dividida em 3 etapas. Tá? Então, tem o primeiro mês, que ela está uma dieta focada principalmente no ganho de massa muscular, um ganho de massa rápida. Então, ela é hipercalórica, tá? Mas não se preocupe se você estiver acima do peso, a gente tem lá uma recomendação. Depois você vai ver que se você está acima do peso, você deve começar a partir do segundo mês, né? Você não deve fazer a dieta do primeiro mês. Tá? Então, fique sabendo já, desde já, se você não leu o livro, que você não vai poder fazer a dieta do primeiro mês se você estiver acima do peso. Se você estiver abaixo do peso, você pode fazer sim. Tá? Você pode estar falando, mas como manter essa dieta? Como é que eu vou conseguir tudo aquilo que você está falando lá, que tem que ser consumido no dia 1, no dia 2, no dia 3? Como é que a gente vai fazer para conseguir? Ó, além do livro Método Bumbum na Nuca 2.0, a gente enviou para você um outro livro com receitas anabólicas. Esse livro é um livro de sugestão de receitas, ou seja, onde você pode estar incrementando, tá? Substituindo a dieta, a receita original lá do livro Método Bumbum na Nuca, por alguma coisa que tenha naquele outro livro. Você pode estar substituindo, desde que você não saia daquele protocolo onde diz que você tem que consumir muita proteína. Então você vai inserir alguma coisa ali que esteja mais ou menos ligado. Então você não precisa seguir à risca, mas você pode incluir alguma coisa, tá? Então é isso, tá? Não é difícil. Você tem que ter foco, você está querendo um resultado, e para você chegar a esse resultado, você tem que seguir com foco e fazer aquilo que a gente está falando. Não adianta você achar que vai fazer somente o treino, achar que vai fazer a massagem e vai dar tudo certo, porque não vai. Você tem que seguir todo o passo a passo, tá? Afinal de contas, isso aqui não é nenhuma fórmula mágica. Você não vai conseguir ter resultado da noite para o dia. Você também não vai tomar nenhuma fórmula mágica e pum, o seu bumbum vai crescer. É preciso que você faça. Se você não fazer, infelizmente eu não vou poder fazer por você e você não vai conseguir o seu resultado. Gente, foco, mas se você fizer, eu garanto que tudo vai dar certo. Então agora a gente vai para o próximo vídeo. Vamos falar um pouco agora no próximo vídeo sobre a suplementação, tá bom? Opa, de volta aqui para a gente falar sobre a massagem mexicana, tá? A massagem mexicana, que está aqui dentro da área de vídeos, ele é o único vídeo aqui que está em outro idioma, tá? Ele está em espanhol, mas está muito fácil aí de ser compreendido, tá? Você pode me perguntar, para que serve a massagem mexicana? Agora eu vou te falar o seguinte, ela vai ajudar também no aumento do volume do bumbum, tá? Existe, para fazer a massagem mexicana, existe 2 ingredientes principais que você vai precisar usar. Um deles vai ser o óleo de peixe, ou seja, ômega 3, e o outro é a vitamina E também. Esses 2 ingredientes ele vai ajudar bastante no aumento do volume do bumbum. Para algumas pessoas, elas chegam a ganhar até 4 centímetros de volume no bumbum em apenas um mês, fazendo apenas aquela massagem. Não que você vai deixar de fazer todo o resto e fazer só a massagem. De maneira alguma, eu recomendo que faça isso, tá? Mas ela é muito importante. Bom, você pode notar, assistindo o vídeo, que a massagem ela é feita em um sentido. Ou seja, ela também vai ajudar a você dar um aspecto arredondado no bumbum
e ajudar a empinar mais um pouco a musculatura do bumbum, tá? E você vai perguntar o seguinte: no vídeo existe lá duas pessoas, ou seja, uma pessoa que está recebendo a massagem e a outra que está evidentemente fazendo a massagem. Sérgio, eu vou poder fazer sozinho esse tipo de massagem? Sim, você vai poder. A gente testou que dá para fazer sim a massagem mexicana sozinho, uma automassagem. Bom, você vai precisar de um local onde você possa ficar à vontade. Aconselho que você procure o banheiro da sua casa e você não precisa, claro, você vai ficar na posição em pé mesmo, a posição de pé, e aí você vai massagear, você vai colocar lá os óleos necessários e vai massagear da forma que é indicado lá no vídeo. Vai fazer a sua massagem, tá? Quando você terminar, você vai cobrir com aquele papel, com o papel filme, e você pode vestir a roupa e vai ficar ali por 20 minutos, né? Sugiro que faça isso à noite, né? E depois que você tome um banho, porque o óleo tem um cheiro desagradável. Então, eu acho que esclarecendo sobre a massagem mexicana, tem a outra massagem, que é a massagem modeladora, que também é feita. Essa aí você vai fazer todos os dias, quando você sair do banho, né? Quando você sair do banho, você faz a massagem modeladora. Não tem segredo, tudo muito simples. A gente vai então agora para o próximo vídeo, tá bom? Olá, meninas do programa Glúteo ao Extremo. Eu sou Denise Xavier, sou nutricionista e estarei aqui com você agora para dar um apoio, um suporte na área da nutrição e potencializar ainda mais os resultados de vocês, tá? Nós sabemos que a alimentação é muito importante para que você possa evitar o acúmulo de gordura, né? Para a produção de músculos também, que é o nosso foco. Então foi pensando nisso, gente, que elaboramos um plano alimentar qualitativo para que vocês possam ter aí esse suporte e realizar suas refeições de forma equilibrada, tá? Então vocês irão ver 3 tipos de planos. Um elaborado para quem deseja perder gordura corporal e aumentar a massa muscular, certo? Um para quem está abaixo do peso aí e que também deseja aumentar o músculo, e um outro para manutenção, certo? Logo em seguida, você vai encontrar uma lista de alimentos divididos em grupos, que está em algarismo romano, certo? Então temos grupo 1, grupo 2, grupo 3 e assim por diante, certo? Então percebam, gente, que esse é um plano qualitativo. Você não vai encontrar aí a quantidade, porque cada pessoa é diferente. Existe uma pessoa mais alta que outra, metabolismo mais lento ou acelerado, certo? De acordo também com as atividades que realizam durante o dia, tá bom? Então, gente, determinar uma quantidade pode não ser adequado para você nesse momento, certo? Mas e aí, como fazer, né? Como se orientar nesse plano? Eu vou explicar direitinho aí para vocês, tá bem? Assim, um plano qualitativo se leva em consideração a qualidade das refeições. Elas devem variar de acordo com os grupos alimentares, como eu falei, certo? Está disponível para vocês essa lista que eu falei, com os alimentos classificados de acordo com cada grupo alimentar, gente, certo? Então, assim, como vocês podem ver nesse exemplo aí ao lado que eu coloquei, temos as opções de refeições e em seguida o grupo alimentar que representa, para que assim você substitua pelo mesmo grupo alimentar e esteja consumindo nutrientes relativamente parecidos com o que eu sugeri no plano, tá? Por exemplo, como vocês podem ver, o café da manhã no plano alimentar para manutenção. Temos aí cuscuz, ovo e café com leite, sendo que o cuscuz representa o grupo dos pães e cereais, o ovo, o grupo que eu coloquei como proteicos, e o leite, o grupo do leite e derivados, certo?
Então, se você não tiver o cuscuz, você vai lá, olha no grupo dos pães e cereais, o que pode ser substituído, tá? Se não tiver o ovo, você vai lá, olha no grupo dos proteicos, o que também pode ser substituído pelo ovo e assim por diante. Percebam também que vocês possuem essa lista de substituição com alimentos simples, tá? Para que ninguém tenha aí a desculpa de falar que não fez porque não conseguiu comprar o alimento, certo? Então, temos aí o ovo, temos soja, temos cuscuz, temos arroz, feijão, né? Então, façam de acordo com a individualidade de cada uma de vocês. Ah, gente, e outra coisa, uma outra dica, tá? Eu sei muito bem que vocês ficam querendo saber a quantidade que devem consumir, não é mesmo? Mas ninguém melhor para definir isso do que você mesma. Mas de que forma, né? Percebam os sinais do seu corpo, os sinais aí de fome e saciedade. Coma nos momentos de fome e pare de comer quando estiver saciada. Não se empanturre de comida, gente. A gente consegue sentir quando está saciada, certo? Porque se você comer muito, aí você pode aumentar a gordura. Então, perceba o seu ponto de ansiedade. Se você seguir direitinho a variedade de alimentos e respeitar esses sinais, com certeza você terá aí sucesso na sua hipertrofia. Por isso, não temos a quantidade, já que a quantidade poderia ser muito para uma e pouco aí para outra, né? A forma aí de perceber os sinais do corpo e em qualquer situação será a melhor forma de você não consumir uma quantidade elevada ou reduzida de alimentos, tá bom? Uma outra dica importantíssima é que muitas mulheres no período menstrual têm vontade de comer doces e aí aumenta, né, a retenção de líquidos, certo? Então fiquem atentas porque isso não é aumento de gordura, tá? Se você observar o aumento mesmo de gordura, observe se você parou de realizar os treinos, tá? Ou se está consumindo muitos alimentos ricos em carboidratos simples, que são os biscoitos, os doces, os chocolates, os bolos, os salgados, não é isso? E aí vocês vão reduzir essa quantidade, tá bom? Consumam sempre uma fonte de carboidrato, que são principalmente o grupo aí dos pães e cereais, raízes e tubérculos, junto com o grupo dos proteicos, pois irá ajudar no aumento de músculo e redução na produção de gordura corporal, como está lá no nosso plano qualitativo, tá bem? Alimentar para quem deseja ganhar peso, você vai ver refeições mais energéticas e absorção aí mais rápida, tá? É importante evitar colocar no prato, gente, grandes quantidades de alimentos, certo? Pois você pode enjoar só mesmo de ver. Então, para quem quer ganhar peso, tem dificuldade de ganhar peso, coloque poucas quantidades e, se necessário, repita. Muitas mulheres que são magrinhas, né, acham que pode comer qualquer coisa. Muitos alimentos industrializados, doces, gorduras, não é mesmo? Então, acontece que você pode estar aumentando ainda mais seu tecido adiposo, que é a gordura no seu corpo, e se tornando aí, como a gente fala, de uma falsa magra, dificultando o aumento de músculo, tá bom? Por isso, é importante consumir alimentos naturais, com nutrientes, certo? Alimentos de qualidade, tá? Tem pessoas que não conseguem consumir grande volume, grande quantidade de alimentos, e aí vai ser necessário, sim, fazer refeições em cada 2 horas, 2 horas e meia, certo? Evitem saladas cruas e consumir muita água próximo às refeições. Pessoas aí que querem ganhar peso. Assim você vai estar consumindo a quantidade de energia e nutrientes necessários para a sua hipertrofia. Para as pessoas que desejam manter o peso, é importante manter o fracionamento das refeições, certo? Evitem aí alimentos industrializados, que são os ricos em açúcar, gordura, e variar o consumo dos grupos alimentares, como eu deixei aí para vocês, certo? Para estar ingerindo todos os nutrientes necessários.
As pessoas que desejam perder gordura, é importante aumentar o consumo de saladas, principalmente cruas, junto com os outros grupos alimentares, certo? Pois vai manter aí sua saciedade e diminuir o consumo de alimentos mais fáceis de se transformar em gordura, de ficar beliscando toda hora, consumindo muitos doces, certo? Para todas, eu tenho uma informação muito séria. Nunca realizem treinos com fome ou fiquem muito tempo sem se alimentar, certo? Mas por que isso, né? Nós mulheres temos uma tendência muito elevada de sentir vontade de comer doces. E essa vontade, ela vai aumentar se ficarmos longos períodos aí em jejum, o que vai prejudicar o seu objetivo, certo? Além disso, quando você realiza exercícios físicos, você vai lesionar o tecido muscular, certo? E a recuperação dessa lesão é que faz aumentar o tamanho. Mas para que isso aconteça, você precisa de nutrientes para essa formação de tecidos, certo? Quando você não realiza um pré ou pós-treino, fica sem se alimentar, por exemplo, o resultado pode ser o contrário, diminuir ainda mais a quantidade de músculo que você tem e aumentar gordura no seu corpo, certo? Então, meninas, sigam essas orientações. Foquem também na alimentação, que é importante, certo? Que com certeza seus resultados serão ainda maiores, tá bom? Parabéns aí pela iniciativa de estar melhorando a saúde e elevando ainda mais a sua autoestima. Opa, bom dia pessoal. Esse vídeo aqui é para a gente fazer a demonstração e explicar como que funciona e como deve tomar nossa suplementação. Basicamente, a gente tem dois tipos de vitaminas que a gente vai recomendar para você. Um deles é o Cobavital, tá? Esse Cobavital ele é considerado um suplemento alimentar, ok? Mas o princípio ativo do Cobavital que nos interessa é a cobamamida. No Cobavital vem com 1 mg. Esse é o princípio ativo que nos interessa. Por quê? Porque ele é uma enzima da vitamina B, é considerado uma coenzima da vitamina B e é também considerado um anabolizante natural, ou seja, ajuda no ganho de massa muscular, ok? Ele é natural, é um anabolizante natural, por isso não faz mal e vai ajudar muito no ganho de massa muscular. Esse suplemento alimentar, muitas vezes recomendado para ganho de peso, ou seja, para engordar. Nesse nosso caso, no nosso método, ele não é para ganho de peso, ele é para ganho de massa muscular, porque nós vamos tomar ele, tá? E nós vamos fazer a alimentação correta, uma alimentação focada em ganho de massa muscular. Ele aumenta um pouco o apetite, mas você não vai comer tudo o que ver pela frente. Você vai comer de acordo com o seu objetivo, que é ganho de massa muscular, ou seja, vai retirar aquelas guloseimas, os doces, né, os salgados, as massas, e vai incluir na sua alimentação proteína, ou seja, tudo que seja a base de proteína. Então nós vamos ganhar apenas massa muscular. O Cobavital você vai tomar ele 2 vezes ao dia, 20 minutos antes do almoço, preste bastante atenção, 20 minutos antes do almoço e 20 minutos antes do jantar, ok? Então, é assim que nós vamos tomar o Cobavital. Você pode tomar sem medo, porque não vai te fazer engordar, ok? Vai aumentar o volume de massa muscular, porque você vai fazer a alimentação correta. O outro que a gente vai estar recomendando para você tomar, então, é o Complexo B. Complexo B tem várias marcas, você vai procurar o que melhor, né, couber no seu orçamento, Complexo B, para você tomar também. São 2 vezes ao dia, 20 minutos antes do almoço e 20 minutos antes do jantar, ok? Então, são esses 2 tipos de suplemento alimentar que você vai tomar. A gente não recomenda outros tipos. Se você quiser suplementar também com whey protein, você vai poder fazer isso.
de acordo com a sua alimentação. Se você tiver uma alimentação boa na base de proteína, você não vai precisar tomar whey. Whey somente se você não conseguir fazer uma alimentação à base de proteína. Tá? Pessoas que têm a vida corrida, trabalham, não tem como se alimentar de forma correta, então a gente recomenda aí comprar o whey protein para tomar após os treinos, ok? Então é esse outro também, 20 minutos antes do almoço, 20 minutos antes do jantar, o complexo B. Tudo bem, gente? Agora veja bem, se você de repente está receosa de tomar o Cubavital, nós recomendamos, você pode também fazer a manipulação, tá? E mandar manipular apenas a cobamamida, né? Que é o princípio ativo que nos interessa aí no Cubavital. Cobamamida, você consegue na farmácia de manipulação aí fazer ele de 1 até 5 mg. Se você fazer ele de 1 mg, 2 mg, 2 vezes por dia, do mesmo jeito que tomaria o Cubavital. Se você fazer com 5, você toma apenas uma vez ao dia, somente 20 minutos antes do almoço, ok? Esse é o nosso vídeo falando sobre a suplementação. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente através do suporte do WhatsApp ou aqui embaixo nos comentários, onde você pode fazer perguntas também, tudo bem? Então, é isso aí. Nosso suplemento é obrigatório, ou seja, para você ter um bom resultado, tomar aí o Cubavital e o complexo B 20 minutos antes do almoço, 20 minutos antes do jantar. Qualquer dúvida é só deixar sua pergunta aí nos comentários, tá bom? Então vamos aos outros vídeos. Você pode estar clicando aí nos 3 setinhas que está aí do lado esquerdo, as 3 setinhas brancas, para poder assistir os outros vídeos, tudo bem? Vamos ao nosso objetivo, que é o bumbum na nuca, ou glúteos ao extremo. Olá, mais uma vez aqui. Esse vídeo agora é para a gente falar sobre a suplementação vitamínica. Surge muita dúvida aí com relação à suplementação vitamínica. Muitas pessoas me procuram para saber se realmente devem tomar essas vitaminas que a gente recomenda. Eu quero dizer para vocês o seguinte: as vitaminas elas não são obrigatórias. É claro que se você utilizar delas, você tem grandes chances de o resultado ser muito melhor. Existem 2 tipos de vitaminas recomendadas. Um deles é o complexo B. Então, por que você precisa tomar o complexo B? É claro que se você tiver deficiência das vitaminas do complexo B no seu organismo, são todas as vitaminas B, B1, B2, B3, 6. Essas vitaminas, se você tiver deficiência no seu organismo, você vai ter mais dificuldades, você vai ter uma certa dificuldade de ganho de massa, de evolução. Tá? É preciso que os níveis dessas vitaminas estejam adequados no seu organismo para você ter uma evolução melhor, para você conseguir um resultado melhor. Tá? A outra vitamina que a gente recomenda, ela é considerada até mesmo um suplemento alimentar. Muitas pessoas vêm até mim dizendo que está acima do peso e que não deveria tomar essa vitamina porque ela é um estimulante também do apetite. O Cubavital. O Cubavital a gente recomenda, mas ela não é obrigatória. Você só deve tomar o Cubavital se você realmente estiver no peso normal ou no seu peso ideal. Lembrando que uma pessoa que está no peso normal, ela pode ter sim barriga, ela pode ter gorduras abdominais. Uma pessoa que tem bastante gordura abdominal, mas está no peso normal, então ela não é uma pessoa obesa, ela não é uma pessoa gorda, então ela pode sim tomar. No Cubavital, a substância que realmente importa para a gente é a cobamamida. Cobamamida porque é uma coenzima da vitamina B12, e essa coenzima é considerada uma anabolizante natural. Anabolizante ajuda na síntese proteica. Para que você venha ganhar massa muscular, existe um processo chamado síntese proteica e a cobamamida ajuda muito nesse processo. E se você tiver dificuldade para se alimentar, outra substância, então eu recomendo que você tome o Cubavital e não mande me manipular. Então assim, há duas vertentes. Você pode tomar o Cubavital
ou mandar manipular somente a cobamamida. Quando deve tomar o Cobavital? Se você tem dificuldades para se alimentar, você não tem muito apetite, se você está abaixo do peso, está no peso normal e tem pouco apetite, porque para ganho de massa muscular nós precisamos comer muito. Só que tem um detalhe, comer muito não significa comer mal, não significa comer errado, comer qualquer coisa, comer porcaria. Comer muito significa comer bem, tá? Significa que você deve comer 5 horas por dia e deve comer bem. Todos os alimentos que você vai consumir precisa ter aí proteínas, tá? Para você, a média de proteína diária recomendada está em torno aí de 100 gramas, a depender do seu peso, da sua altura. Então, você precisa ingerir muita proteína. Então, precisa comer bem. Se você tem dificuldade de comer, se você está abaixo do peso, tome o Cobavital, tá? Mas se você já está um pouquinho acima do peso, se comer para você não é problema nenhum, você já tem bastante fome, então você pode mandar manipular a cobamamida, que é o que realmente nos importa, que nos interessa, que é o anabolizante natural, que vai nos ajudar aí a fazer a síntese proteica e vai aumentar a musculatura do seu bumbum, das suas pernas, que está sendo trabalhado aí com os treinos. Então, é isso que eu queria falar para você sobre a suplementação vitamínica. Não é obrigatório, mas vai ajudar bastante se você resolver utilizar. Lembrando que, embora seja vitaminas, embora não tenha contraindicação, ele é um medicamento e todo medicamento deve ser consultado um médico, um farmacêutico antes de você tomar. Tá? Então, vá na farmácia, consulte seu farmacêutico, verifique direitinho, até mesmo com seu médico, para poder tomar. É só uma indicação, é uma sugestão, não é nada obrigatório, e aí fica ao seu critério decidir se você vai utilizar ou não. Ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Quer secar a barriga e descobrir o seu caminho de volta para a saúde? Para conquistar o abdômen lisinho, é essencial manter uma dieta equilibrada e praticar atividades físicas com frequência. É possível eliminar os pneuzinhos com uma fórmula infalível. No método Secar Barriga, você vai aprender como secar sua barriga de forma natural, mesmo que você não saiba nada de alimentação saudável. Essa dieta é baseada em uma reeducação alimentar simples, saudável e que realmente funciona na prática. Se você adquirir o método Secar Barriga, também receberá 4 bônus de ação rápida. Tá esperando o quê? Clique no botão abaixo e tenha a barriga lisinha que você sempre sonhou. Olá meninas, estou aqui para ensiná-las como vocês deverão fazer a massagem modeladora. Essa massagem vocês podem fazer durante o banho, né? Será feita todos os dias e você pode fazer após o banho, né? Com qualquer hidratante que você tem em casa, com qualquer óleo corporal. Vocês fecham a mão dessa maneira, ok? Você vai utilizar essa região aqui, esses ossinhos do seu dedo. Você faz esse movimento de baixo para cima, levantando o bumbum. Aqui, ó, uma repetição, 2 repetições, 3 repetições. 15 repetições você faz, depois em seguida passa para outra região do glúteo, sempre levantando o bumbum, tá? De baixo para cima. Você fará 3 de 15, né? 3 repetições de 15. Você pode utilizar também um massageador como este, ou a ducha vegetal, se você tiver. Com esse aqui você vai fazer o mesmo movimento, ok? Vamos lá, assim, dessa maneira. Terminou um lado, faça do outro lado. Ok, meninas? Uma boa sorte para vocês aí, que vocês tenham um excelente resultado. Passo a passo da massagem mexicana. Nós iremos utilizar 2 paninhos, plástico filme, meio limão,
Vamos precisar ou 2 cápsulas de óleo de linhaça. Colheres de açúcar. Depois de misturar o açúcar, eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui está a nossa misturinha. Pode fazer assim em movimento circular. Limpar as impurezas também. Para quem não sabe, tem no bumbum de vez em quando. Nos 2 lados. O bumbum vai ficar um pouco vermelho mesmo, depois da esfoliação é normal. Por aproximadamente quem não quiser pegar um dos paninhos que eu mostrei no início do vídeo, colocar água bem só deixar o mas tem que prontinho. Ó, gente, furar com uma tesoura, gente. Eu furo com o dente mesmo, tá? Porque é mais fácil, acaba vazando quando a gente fura com a tesoura. Então, a gente vai aplicar uma cápsula em cada lado do bumbum, uma em cada vez, tá? Então, a gente vai espalhar ela em todo o bumbum. Então, a gente vai fazer em cima. Vamos fazer dessa forma e depois sempre a mesma quantidade. Faça uma colocar mais pertinho para vocês verem. Ó, eu coloco toda a cápsula. Do outro lado.
ser feito dessa forma que eu estou fazendo, com a mão fechada, e assim com a mão aberta, levantando. O objetivo, além de fixar o óleo, é prontinho. Uma cápsula dividida um pouquinho para cada parte do bumbum. Então, eu faço com o ômega 3, que é o que eu estou usando. Vamos fazer o mesmo procedimento até o óleo secar. E movimentos circulares. Seco. Do glúteo. Vamos fazer iniciamos as contrações. Contrai. E depois a gente pode tomar o banho para finalizar a massagem. Tá? Feito as 15. E aí você já pode retirar e tomar seu banho. Vou aguardar os 20 minutos, depois disso eu posso retirar e tomar. Entendido.
vitamínicos também tem essas vitaminas B1, B2, B3, até o B12, a vitamina B12, a vitamina B12. Se o corpo tiver alguma deficiência das vitaminas do complexo B, você vai ter dificuldade de ganho de massa muscular. Porque para ganhar massa muscular, a célula precisa fazer síntese muscular. Síntese muscular. Para ajudar nesse processo. Repetindo, se tiver deficiência das vitaminas do complexo B, no seu ela tá misturada com os outros, ela não está condensada lá e é mínimo. E quando ela é extraída de lá, somente a cobamamida, então a gente tem uma concentração maior, mais fácil de ser absorvida pelo organismo. E é considerado, como eu disse, um anabolizante natural. Anabolizante natural. Para que você ganhe massa muscular, é preciso que suas células do corpo, ela se multiplique, não é isso? Claro, evidentemente, se você tem poucas células ali, você tem pouco volume. E quando ela se multiplica, ou seja, aumenta o volume, não é verdade? Que se ela multiplicar as células, ela vai aumentar o volume. Para que ela se multiplique, as células ela precisa se reproduzir. Então, é um processo chamado reprodução celular. E esse processo, a gente chama, quando ela está se reproduzindo, acho que tem até vídeo, animação, como funciona esse processo. Se você procurar no YouTube, você vai ver os vídeos, uma animaçãozinha, como é que ela se divide e vai se multiplicando. Para acontecer esse processo, é preciso que haja uma coisa chamada síntese muscular. A síntese. E só é possível acontecer essa síntese muscular se você tiver um nível bom de proteína no seu organismo. Ela provoca, ela ajuda nessa síntese muscular. Então, ela é um anabolizante natural. Se você botar no Google aí, ela, porque ele é um anabolizante natural, vai ajudar a formar a síntese muscular para que seu músculo, para que a célula se reproduza e aumente o volume. Bom, o Cobavital, quando você toma ele, você vai perceber que vai dar sono, muito sono. E isso acontece só nos 3 primeiros dias. Presta atenção, 3 primeiros dias, no máximo 4. E nem todo mundo sente esse sono. Isso quer dizer que vai passar. Continue tomando, porque vai passar. Então, esse efeito. Você comer proteína. Então, por isso que não engorda. Mas preste atenção. O efeito pode ser contrário se você estiver tomando Cobavital e não seguir a nossa dieta. Por isso que nós temos uma dieta e por isso que nós temos uma... Mas se você pegar essa fome que o Cobavital lhe dá,
Ele te proporciona essa fome. Se você pegar ela e sair comendo tudo que vir pela frente, evidentemente que você vai engordar. E não é isso o nosso propósito. Por isso nós criamos a lista de alimentos proibidos e por isso nós dizemos para você que precisa comer proteínas e é isso. Se você vê que não consegue seguir corretamente a dieta, tanto ali, seguir rigorosamente. Mas se você vê que vai comer de tudo, pela frente, nem tome, para não engordar, ok? A menos que estiver muito abaixo do peso. Mas a ideia é ganho de massa muscular comendo corretamente, ok? Então esse é o efeito, está explicado. Mais tarde, no próximo áudio, vamos falar sobre o que acontece quando você treina. E você vai entender aí por que existe essa síntese muscular. Então tá, vamos lá. Quando você treina, você estressa o músculo e essas tensões, essa pressão sobre o músculo causa microfissuras nas fibras musculares. Que são isso? Microlesões, tá? Vai romper, vai quebrar algumas células, vai ficar alguns ferimentos internos dentro das células. É por isso que no dia seguinte você sente dor, é por isso que é como se fosse um processo inflamatório daquelas células, porque elas causou ali aquelas microlesões no músculo. Isso é preciso. Cicatrizar, né? Cicatrizar, de se recuperar, cicatrizar, né? Fechar aquela ferida, digamos assim. E para que isso ocorra, onde foi que quebrou, onde nós quebramos uma célula, nasce outras para fechar aquela ferida. Não é assim que funciona o processo de cicatrização? Vai nascer outras células ali para fechar aquela ferida. Então aí entra o processo, entra a síntese muscular, ou seja, para nascer outras células ali, morreu-se uma célula, e aí as outras que estão ali próximas, elas vão entrar num processo de síntese muscular, se dividir, e com milhões de outras células, morrer, processo de a gente quebrar uma fibra, e nascer outras, quebrar, nascer outras, é que gera você tem entendido. Tá? Além de ali estar ativando aquela musculatura, fazendo o sangue circular melhor, naquela região, que faz ajudar ali, inclusive no processo de ganho de massa, tá? Porque vai circular o sangue ali naquele local, vai irrigar as células para que elas se reproduzam com mais eficiência, tá? Então a massagem modeladora a produzir mais bem no tecido adiposo, a produzir mais substâncias para
contrair bem o abdômen e não passar da observarem melhor. Para trás, para trás, manter o teu ombro o máximo. Postura excelente. Não tira esse calcanhar do chão, certo? Agacha, contrai o glúteo na volta. Contrai o glúteo na volta. Contrai o glúteo e volta. A mesma postura. A mesma postura. E quando a gente descer, a gente vai insistir 3 vezes, ou seja, eu vou aqui, ó. 3 vezes, ou seja, eu vou aqui, ó. Movimentos curtos que vocês vão fazer, de insistência. Lembra de jogar todo o pensamento do quadríceps e para o glúteo. Vamos ao agachamento saltando. O agachamento saltando também é o mesmo princípio do agachamento livre, só que vocês vão impulsionar. Lá para a ponta dos pés. Quando vocês projetarem a força, né? A força, né? Ele que me ajuda a fazer o movimento de impulsão e subo. Amorteço. Agachamento sumô. Agachamento sumô. Agachamento e deixar ele diagonal. Joelho vai na mesma. Joelho vai na mesma. E não deixe esse joelho juntar, certo? De novo. De novo. Retorna, contrai o. Retorna, contrai o. Sempre na linha, na direção da ponta do fio. Na direção da ponta do fio. Contraindo o glúteo. Contraindo o glúteo. Não joga. E é o avanço. O avanço é um movimento parado. Para vocês primeiro de frente, depois eu vou mostrar de lado, para vocês verem a ondulação tudo certinho. Ó, primeira dica é. Ó, primeira dica é. Você sempre tem que abrir um pouco a base. Deixar ela a base, deixar ela. A segunda dica é o pé de trás. Estabilidade. Vamos lá. Flexionar e descer.
Se não fizer o força no meu calcanhar, mantendo o meu tronco, meus dois joelhos fazem um ângulo de 90, eles se fazem um ângulo de 90, eles se dobram e a trás estendida. Segundo exercício, que é o afundo. O afundo sim, é uma ação, precisa de um pouco. Você vai estar parada e você vai projetar deixar o calcanhar da perna que está atrás elevado, mas você sempre vai se ligar, quando for descer, de não empurrar esse joelho para frente. Vamos lá à execução. Ó, eu dou um passo, desço. Só que essa mesma perna vai fazer força para desceu, retorno. Beleza? Desceu, desceu. Retorno. Ok? O avanço saltando, vocês vão ficar no posicionamento do avanço. Tem que fazer a força na perna, cair na base, flexionando o joelho de trás e da frente, mantendo a postura no tronco, para não desequilibrar e forçar esse joelho para frente. Vamos lá, ó. Impulsionei, troquei. Sempre fazendo um ângulo de 90 graus dos dois joelhos. Búlgaro. Para poder não escorregar, a gente acomodado para não incomodar o tornozelo, nada. Vai descer, fazer. Bastante o glúteo. E vamos ao próximo movimento. Bastante o glúteo. E vamos ao próximo movimento. Stiff trabalho. Ombros, né? Na altura dos ombros. O movimento do stiff, os pés, na mesma abertura da linha do quadril, ou um pouco. O tronco e os ombros, vocês têm que manter ele na... curvando a coluna. E quando vocês
quadril, voltou, voltou. Eu não deixo meu pescoço alto, ó. Lembrando, eu não deixo meu pescoço alto, ó. Errado. Olha no chão, cabeça sempre alinhada ao chão. Vamos lá. No chão, voltou, veio contra o chão, voltou, veio contraindo meu glúteo. Esse movimento, eu vou esse movimento, eu vou. Primeiro passo. Do quadril. Quando eu me deitar, eu não deixo. Porque aí a gente já de coxa e glúteo. De coxa e glúteo. De coxa e glúteo. Eu subo, contraio bem o meu. Eu subo, contraio bem o meu glúteo e não deixo também fazer. Ok? Vamos novamente. A gente vai apoiar os cotovelos no colchonete, ficar 4 apoios, uma trabalho de extensão. Perna vai ficar semi-flexionada. Vou falar e vou falando como deve ser feito. Vamos lá. Semi-flexionada, ok? E quando eu for chutar lá pro teto, eu impulsiono, eu direciono o meu calcanhar. Okay? E quando eu for chutar lá pro teto, eu impulsiono, eu direciono o meu calcanhar lá para o teto, ok? Jogo e chutei. E chutei. Eu paro, chuto novamente. Estendo esse joelho todo, tá, mulherada? Para contrair bem o glúteo, mulherada. Para contrair bem o glúteo. Retorna. Chutou lá para o teto. Estabiliza, contraindo o abdômen e o mesmo posicionamento do quadril, do tronco, só vai mudar. O tronco só vai mudar. Subiu. Subiu, joga. Subiu, joga. Ampliar essa minha lombar, ok? Jogou pensamento. Jogou pensamento. Então, meninas, fiquem bem atentas, dicas e um beijão.